Hoje, Deus nos deu a santa e a abençoada festa do dia de Pentecostes. Espero que todos os filhos de Sião, ao redor do mundo, recebam abundantes bênçãos do Espírito Santo, de Deus através do dia de Pentecostes. 2000 anos atrás, Jesus ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu 40 dias depois da sua ressurreição. Os santos da igreja primitiva que acreditavam em Jesus se reuniram no sótão de Marcos, orando ansiosamente por 10 dias. Então veio a manhã do dia de Pentecostes. O Espírito Santo da chuva temporã do dia de Pentecostes veio sobre o sótão de Marcos e desencadeou o Evangelho para crescer explosivamente daquele dia em diante. Pelo mesmo motivo, nós oramos por 10 dias, desde o dia da Ascensão até o dia de Pentecostes, de madrugada e de noite. Naquela época, a igreja primitiva não podia testificar a muitas pessoas que Jesus Cristo era o Salvador que havia vindo à Terra em carne. Porém, depois de receber o Espírito Santo da chuva temporã, os santos proclamaram: Jesus é o Cristo e o nosso Salvador. O Pentecostes se tornou num grande catalisador para a pregação em Judá, Samaria e até aos confins da terra. Assim como a igreja primitiva recebeu o Espírito Santo da chuva temporã, nós que estamos revestidos com o Espírito Santo da chuva serôdia, devemos pregar em Samaria e até aos confins da terra a glória do Espírito e da noiva, que são os salvadores na época do Espírito Santo. Eu creio que essa é a missão do Pentecostes, que foi confiada a nós nesta época. A incrível obra do Evangelho começou a acontecer desde o dia de Pentecostes. Para alguns, Deus deu o dom de línguas, para outros o dom da fé, e para uns o dom da sabedoria, e a outros o conhecimento. Todos receberam muitos dons do Espírito Santo. Mas eles não usaram esses dons que receberam para assuntos da sua vida particular. Eles usaram os dons que receberam de Deus para proclamar: Jesus é o Messias que veio à Terra, Ele é o nosso Salvador. Quando recebemos os dons do Espírito Santo, que Deus nos prometeu no dia de Pentecostes, devemos dedicar nosso coração, mente e alma para testificar a glória do Espírito e da noiva, que vieram como salvadores nesta época, em Samaria e até aos confins da terra. Vamos ver os eventos que aconteceram no dia de Pentecostes, 2000 anos atrás. Vamos ver o livro de Atos, capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vendo o capítulo 1, não podemos ver a cena em que os crentes oraram ansiosamente? Vamos ver o capítulo 1, versículo 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de quantas pessoas? Umas 120 pessoas. Depois da ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras, o que os 120 crentes fizeram por 10 dias até o dia de Pentecostes? Capítulo 1, versículo 12. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Podemos ver no capítulo 2, versículo 1, que depois da ascensão de Jesus, eles oraram ansiosamente por 10 dias e finalmente o dia de Pentecostes chegou. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles,
línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quando vemos o livro de Atos capítulo 2, os dons do Espírito Santo foram dados no dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio e pousou sobre cada um, e a partir daquele dia, eles pregaram a palavra do Evangelho de Deus, dizendo: Jesus é o Cristo, Jesus é o Deus Todo-Poderoso que veio do céu. Creia em Jesus e receba a salvação e o perdão de pecados. Esse tipo de pregação começou como resultado de receber o Espírito Santo da chuva temporã no dia de Pentecostes. Vamos ver a obra do Evangelho através do livro de Atos, capítulo 2, versículo 37. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Vamos ver o versículo 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. E quantos foram acrescentados? Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Depois de receber o poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes, toda a grande obra dos apóstolos começou a acontecer. Vamos continuar com o versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o que aconteceu? Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Depois de 120 crentes receberem o Espírito Santo da chuva temporã no dia de Pentecostes, de repente, 3.000 pessoas chegaram ao arrependimento e receberam a salvação naquele mesmo dia. Depois disso, a incrível obra de várias pessoas, sendo batizadas e guiadas ao arrependimento pela graça de Deus, continuou dia após dia. Como o Evangelho se espalhou explosivamente dessa forma, e em pouco tempo, os do judaísmo, que era a religião dominante, ficaram alarmados. Se isso continuar, todos vão se unir a eles e crer em Jesus. Eles sentiram que não podiam deixar isso continuar acontecendo. Por isso, eles começaram a ativamente impedir que os apóstolos pregassem. Vamos ver o livro de Atos, capítulo 4, versículo 17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Quando os discípulos saíam, gritando: Arrependam-se, sejam batizados e recebam perdão de pecados em nome de Jesus Cristo, numerosas pessoas eram salvas. Com isso, as pessoas que seguiam o judaísmo se sentiram muito ameaçadas. Por isso, eles tentaram parar o Evangelho de se espalhar ainda mais entre as pessoas, ao ameaçar os discípulos e fazendo o melhor que podiam para impedir a expansão do Evangelho. Ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Antes, quando os discípulos viram Jesus sendo capturado, eles o negaram, dizendo: Eu não conheço Jesus. Porém, os mesmos discípulos agora vieram corajosamente testificar sobre Jesus. Por causa da sua coragem, Deus abriu a porta do Evangelho várias vezes. Onde quer que eles proclamassem o nome de Jesus Cristo, 3.000 e até 5.000 pessoas eram salvas diariamente pela incrível obra do Espírito Santo.
Vamos continuar com o versículo 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Esses incríveis eventos trazidos pelo Espírito Santo não pararam aí. O poder do Espírito Santo da chuva temporã, do dia de Pentecostes, continuou a espalhar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra, como mostrado no livro de Atos. Vamos para o capítulo 5. Vamos ver o versículo 12 e então pular para o versículo 17. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos, a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, com o que eles ficaram cheios? Eles tomaram-se de inveja. Já que o evangelho da igreja primitiva se espalhava rapidamente, eles começaram a ficar com inveja. Versículo 18. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Os apóstolos se tornaram destemidos e corajosos. Depois de serem revestidos com o poder do Espírito Santo, eles não temeram mais nada deste mundo. Se eles fossem martirizados, enquanto pregavam o Evangelho e enquanto faziam a vontade de Deus, eles acreditavam que seriam guiados aos braços de Deus no céu. Já que os apóstolos acreditavam nisso com todo o coração, eles foram muito corajosos em pregar o Evangelho. No passado, os apóstolos tinham medo dos sumos sacerdotes e se sentiam nervosos sempre que os encontravam. Mas depois de receber o Espírito Santo, eles proclamaram: Jesus é Deus e apenas estamos obedecendo o que Deus nos ordenou. Por que isso é um problema para você? Dessa forma, eles pregaram o Evangelho corajosamente. E, inevitavelmente, isso levou a resultados prósperos no Evangelho. Agora, na época atual também, quando pregamos o Evangelho com coragem, a obra do Espírito Santo da chuva serôdia, do dia de Pentecostes, certamente acontecerá.
Não seria possível guiar 3.000 e até 5.000 pessoas para a salvação em um dia? Embora os apóstolos fossem ameaçados e colocados em situações perigosas, havia um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei e que tinha grande discernimento. Vamos continuar com o versículo 34. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque, antes destes dias, se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência, se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Naquele momento, Gamaliel, o mestre da lei, falou para a multidão, que estava perseguindo os discípulos, e disse: Vocês já não viram que quando um líder é morto, todos os seus seguidores automaticamente se dispersam? Versículo 38. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, o que acontecerá? Não podereis destruí-los. Se essa obra poderosa foi realizada pelo próprio Deus, não importa o quanto vocês tentem oprimi-los, não poderão pará-los. Isso porque é Deus aquele que está realizando essa obra. Mas, ao contrário, se esse movimento não é de Deus, vocês apenas precisam deixá-los e eles naturalmente vão desaparecer. Esse foi o conselho que Gamaliel deu a eles. Vamos ver o versículo 39 de novo. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. Eles quiseram dizer: vocês nunca devem proclamar o nome de Jesus. Na época atual também, quando testificarmos corajosamente o novo nome, Cristo Ansanhon, e a glória da nossa Mãe Celestial em Samaria e até aos confins da terra, Deus dará a todos os filhos de Sião a grande glória no lugar da perseguição. Versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Isso é o que devemos pregar. Assim que os discípulos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, o assunto mais importante foi pregar que Jesus é o Cristo. A mensagem de que quem crer em Jesus pode ser salvo começou a se espalhar de Jerusalém para todo o mundo. Já que eles estavam na época do Filho, eles pregaram a todos sobre o perdão de pecados e a salvação que era dada através do nome de Jesus. Porém, agora estamos vivendo na época do Espírito Santo. Já que estamos vivendo na época do Espírito Santo, devemos proclamar em Samaria e até aos confins da terra. Quem crer no Espírito e na noiva receberão o perdão de pecados e a salvação. Nesta época em que estamos vivendo, Deus também prometeu nos dar o Espírito Santo da chuva serôdia no dia de Pentecostes. O que devemos fazer com o Espírito Santo que recebemos? Devemos apenas colocar o Espírito Santo para dormir e apagar a sua chama? Na parábola dos 10 talentos, o homem que recebeu 1 talento o enterrou no chão. Faremos o mesmo com o Espírito Santo? Ou vamos colocar em prática como aqueles que produziram 5 ou até 10 mais talentos? Irmãos e irmãs, devemos usar o Espírito Santo. Os 2 servos que colocaram os talentos que tinham em prática foram abençoados. O mestre não elogiou eles, dizendo: muito bem. Mas aquele que enterrou 1 talento não recebeu nenhum elogio. Ao contrário, ele foi repreendido e punido por Jesus Cristo.
Sabemos disso muito bem da parábola registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Agora Deus está dando dons do Espírito Santo para todos. A não ser que usemos os dons que recebemos, não poderíamos dizer que tipo de dons recebemos de Deus. Quando pregarmos, tudo será revelado a nós. Algumas pessoas receberam o dom da sabedoria, outras o dom do conhecimento ou o dom da fé. Já outras o dom de falar em outras línguas, enquanto outras o dom de interpretar essas línguas. Deus deu vários dons do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Não devemos deixar que esses dons que recebemos fiquem parados. Não devemos usá-los para revelar completamente a glória do Pai e da Mãe Celestiais? Vamos para o livro de Atos, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, o que aconteceu? Multiplicando-se o número dos discípulos, Deus derramou bênçãos dia após dia, por isso, inevitavelmente, eles se multiplicaram. Vamos pular para o versículo 7. Crescia a palavra de Deus e, em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes faziam o quê? Obedeciam à fé. E isso era algo inimaginável antes. Até mesmo muitos sacerdotes se humilharam e se tornaram obedientes à verdade. Esses eventos incríveis e inimagináveis começaram a acontecer. Vamos continuar com o versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. A Bíblia nos ensina que quando os discípulos pregaram depois de receber o Espírito Santo, da chuva temporã no dia de Pentecostes, as pessoas que se opuseram a eles não podiam resistir contra a sabedoria daqueles que receberam o Espírito Santo. Vamos continuar com o versículo 11. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas e, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Podemos ver que esse tipo de obra continuou a acontecer depois que a igreja primitiva recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. A obra do Espírito Santo da chuva temporã estava queimando com fervor. Então, quanto mais poderoso deve ser a obra do Espírito Santo da chuva serôdia, já que o que estamos recebendo é 7 vezes mais forte do que naquela época? Como Deus nos deu os dons do Espírito Santo 7 vezes maior, vamos todos ter fé, nos dedicando a pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Algumas pessoas receberam o dom da sabedoria, outras o dom do conhecimento e outras o dom da fé. Hoje, Deus dará a cada um de nós todos os dons necessários para o Evangelho. Vocês podem se perguntar: que tipo de dom eu recebi? Se você não tem certeza, então vá pregar. Quando você pregar, Deus te mostrará que tipo de dons você recebeu. A Bíblia registrou que aqueles que se opuseram às palavras ditas por Estevão não puderam resistir à sabedoria do Espírito Santo. Não importa que tipo de dons foram dados, todos eles foram usados para testificar sobre o Salvador daquela época. Deus nos dá gratuitamente o Espírito Santo da chuva serôdia para nos permitir pregar sobre Deus Elohim, Deus Pai e Deus Mãe, que vieram nos salvar nesta época. Hoje, não apaguemos o fogo do Espírito Santo. E sim, vamos usar o Espírito Santo que Deus nos deu para guiar a humanidade ao reino dos céus. Eu espero que todos nós possamos testificar sobre a glória do Pai e da Mãe Celestiais e a glória de Sião,
em Samaria e até aos confins da terra. Com isso, gostaria de concluir o sermão do culto da manhã. Muito obrigado.